Meu próprio filho jogou sopa fervendo no meu rosto durante a ceia de Natal. 71 anos de vida. E jamais imaginei que passaria pelo pior momento da minha existência nas mãos de quem eu mais amava neste mundo. O líquido quente escorreu pelo meu cabelo grisalho, manchou meu vestido vermelho que escolhi com tanto carinho para essa data especial e queimou não apenas minha pele, mas principalmente minha alma de mãe. Sou Aparecida Souza. Nasci e cresci na periferia de São Paulo, filha de operário e doméstica. Passei a infância inteira sonhando em dar uma vida melhor para os meus filhos. Trabalhei 32 anos como funcionária dos Correios, acordando às 5 da manhã todos os dias, pegando 3 conduções para chegar ao trabalho. Juntei cada centavo para que meu único filho, Márcio, pudesse estudar em escola particular e ter as oportunidades que eu nunca tive. Quando ele nasceu, eu tinha apenas 19 anos. Seu pai nos abandonou quando ele completou 2 anos, me deixando sozinha para criar uma criança pequena. Foram noites em claro, costurando roupas para fora, lavando roupa de vizinhos, vendendo doces na rua, tudo para que ele não passasse necessidade. Lembro perfeitamente do dia que consegui comprar o primeiro tênis de marca para ele. Chorei de alegria vendo aquele menino calçando um All-Star azul que custou 2 meses do meu salário. Márcio sempre foi inteligente, tirava notas excelentes na escola. Eu me orgulhava quando as professoras elogiavam meu filho nas reuniões de pais. Era a prova de que todo o meu esforço valia a pena. Ele entrou na faculdade de administração, formou-se com honras, conseguiu um emprego em um banco importante. Ver meu filho de terno e gravata, dirigindo um carro do ano, morando em um apartamento no bairro nobre, era a realização de todos os meus sonhos de mãe. Aos 42 anos, Márcio conheceu Patrícia, uma dentista bem-sucedida, loira, elegante, daquelas mulheres que sempre me fizeram sentir pequena perto dela. Quando eles começaram a namorar, notei que ele foi mudando comigo. As visitas ficaram mais raras, as ligações mais curtas, os abraços mais distantes. Patrícia nunca foi grosseira comigo diretamente, mas sempre senti que ela me olhava com desprezo, como se eu fosse uma peça que não combinava com a decoração da vida perfeita que eles construíram juntos. Depois que se casaram, as coisas pioraram. Eles se mudaram para uma casa linda no Perdizes, com 3 quartos, quintal, churrasqueira, tudo que eu sempre sonhei em ter. Nas poucas vezes que me convidavam para almoçar, eu percebia os olhares de impaciência quando eu contava alguma história da minha época de trabalho, ou quando eu não sabia usar algum aparelho eletrônico sofisticado que eles tinham. Mas eu continuava acreditando que no fundo, muito no fundo do coração dele, ainda existia aquele menino que me abraçava chorando quando tinha pesadelo, que me pedia para fazer brigadeiro nos domingos, que ficava orgulhoso quando eu aparecia na escola para buscar ele. Eu me agarrava nessas lembranças para suportar a frieza crescente que sentia dele. Meu marido, Antônio, morreu há 5 anos de infarto. Foram 43 anos de casamento. Ele também era funcionário público, trabalhava na prefeitura. Homem simples, honesto, que me ajudou a criar Márcio como se fosse filho dele. Quando Antônio faleceu, pensei que isso aproximaria meu filho de mim, que ele entenderia que agora eu estava sozinha no mundo e precisava mais da companhia dele. Engano meu. Na época do funeral, Márcio apareceu de terno preto caríssimo. Ficou do meu lado durante a cerimônia, mas parecia estar cumprindo uma obrigação social. Patrícia nem disfarçava o tédio, checando o celular durante o enterro. Depois desse dia, eles sumiram de novo. Eu ficava semanas sem notícias, até que eu mesma ligava para saber se estava tudo bem. Minha rotina de viúva era solitária. Acordo cedo por costume, tomo meu café preto com pão francês, assisto os programas matinais na televisão, faço minha caminhada no parque do bairro, cuido das minhas plantas na varanda, preparo meu almoço simples, tiro uma soneca à tarde e à noite assisto novela enquanto faço crochê. Fins de semana são os piores, porque é quando a solidão aperta mais forte no peito. Minha única alegria real eram as poucas ocasiões em que conseguia estar com meu filho. Natal sempre foi minha data favorita. Desde pequeno, Márcio ficava empolgado com os preparativos, me ajudava a enfeitar a casa, escolhia os presentes que queria ganhar. Mesmo depois de adulto, mesmo depois de casado, eu ainda guardava a esperança de que no Natal
ele voltasse a ser aquele menino carinhoso que eu conhecia. Por isso, quando Patrícia me ligou no início de dezembro me convidando para a ceia de Natal na casa deles, meu coração disparou de felicidade. Fazia 2 anos que não passava o Natal com eles. Nos últimos anos, eles sempre arrumavam desculpas. Viagem, compromisso com a família dela, cansaço do trabalho. Dessa vez seria diferente. Eu tinha certeza. Passei semanas me preparando para essa noite. Comprei um vestido vermelho novo, mandei fazer escova no cabelo, escolhi minha bijuteria mais bonita, preparei com muito carinho uma sobremesa que eu sabia que Márcio adorava desde criança. Pavê de chocolate com biscoito champanhe. Passei a tarde inteira do dia 24 fazendo essa sobremesa, lembrando de como ele ficava feliz quando eu fazia esse doce para ele. Peguei um táxi para ir até a casa deles, porque não queria chegar suada ou cansada de tanto andar. Durante o trajeto, fiquei imaginando como seria a noite. Pensei que talvez eles tivessem preparado alguma surpresa, que finalmente teríamos uma conversa de verdade, que eu poderia contar para ele como estava me sentindo sozinha, como sentia falta da nossa convivência. Quando cheguei na casa deles às 6 da tarde, já percebi que algo estava estranho. Márcio abriu a porta, me cumprimentou com um beijo seco no rosto, pegou minha sobremesa sem nem agradecer direito. Patrícia apareceu na sala, toda arrumada com um vestido preto elegante. Me cumprimentou de longe, sem nem se levantar do sofá onde estava mexendo no celular. A casa estava decorada com muito bom gosto. Árvore de Natal cara, luzes sofisticadas, mesa posta com louça fina que eu nunca havia visto. Tudo muito bonito, mas frio, sem o aconchego que uma ceia de família deveria ter. Sentei no sofá e tentei puxar conversa. Perguntei sobre o trabalho deles, elogiei a decoração, comentei sobre o trânsito que estava terrível nas ruas. Márcio respondia com monossílabos. Patrícia mal disfarçava a irritação. O clima pesado foi tomando conta do ambiente, mas eu insistia em tentar animar a situação. Contei algumas histórias engraçadas dos meus tempos de trabalho nos Correios, falei sobre minhas vizinhas, mencionei que tinha assistido um filme legal na televisão durante a semana. Quando chegou a hora de irmos para a mesa, pensei que as coisas melhorariam. Ceia de Natal sempre foi um momento sagrado na minha família. Lembrei da época em que minha mãe preparava a nossa modesta ceia, mas que era feita com tanto amor que qualquer comida simples virava uma festa. Esperava que, mesmo com todas as dificuldades de relacionamento que estávamos enfrentando, o espírito natalino tocasse o coração do meu filho. A mesa estava realmente impressionante. Peru assado dourado, farofa gourmet, saladas sofisticadas, vinhos caros, tudo servido em travessas de porcelana. Eu me senti deslocada naquele ambiente requintado, com meu vestido simples e minha bijuteria barata, mas tentava disfarçar minha insegurança elogiando cada prato que via. Nos sentamos e eu ainda tinha a esperança de que durante a refeição conseguiríamos ter uma conversa de verdade. Comecei a servir meu prato devagar, saboreando cada garfada, tentando fazer perguntas sobre a vida deles, os planos para o ano seguinte, se estavam pensando em ter filhos. Foi quando pedi para Márcio me passar a sopa de ervilha que estava numa sopeira bonita no centro da mesa. Até hoje não entendo o que aconteceu na cabeça dele naquele momento. Meu filho, que eu criei com tanto amor, que eu ensinei a ter educação e respeito pelas pessoas, se levantou da cadeira como se estivesse possuído por algo terrível. Pegou a sopeira com as 2 mãos, veio na minha direção com os olhos cheios de raiva e despejou toda aquela sopa fervendo em cima de mim. O líquido quente atingiu meu rosto, meu cabelo, meu colo, minha roupa. A dor física foi imediata, mas a dor emocional foi muito pior. Enquanto eu tentava me limpar, tremendo de choque e humilhação, ele gritou bem na minha cara palavras que jamais esquecerei pelo resto da minha vida. Disse que eu não merecia estar ali com eles, que só havia aparecido para comer de graça, que se era isso que eu queria, então eu deveria comer. Patrícia, em vez de ficar horrorizada com a atitude do marido, começou a dar gargalhadas, batendo palmas como se estivesse assistindo a um espetáculo cômico. Naquele momento, pingando sopa quente, com meu vestido de Natal arruinado, vendo a mulher do meu filho rir da minha humilhação, algo dentro de mim morreu para sempre.
Não era apenas a relação mãe e filho que estava sendo destruída ali. Era toda a minha fé no ser humano, toda a minha esperança de que o amor que dediquei a ele durante tantos anos significava alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, enquanto eles se divertiam com minha situação, eu senti um sorriso estranho se formando nos meus lábios. Porque naquele momento de maior dor, eu me lembrei de algo que eles não sabiam. Algo que mudaria completamente aquela situação e que faria com que eu fosse a última a rir naquela noite. Onde vocês moram? Qual região do Brasil? Escrevam aqui nos comentários. Quero muito conhecer vocês que estão acompanhando minha história. E por favor, se inscrevam no canal Vovó Lembrou, porque o que vem agora vai deixar vocês sem acreditar no que aconteceu depois dessa humilhação. O que eu sabia sobre meu filho era muito pior do que qualquer sopa jogada no meu rosto. E chegou a hora dele descobrir que uma mãe ferida pode ser mais perigosa do que ele jamais imaginou. Continuem comigo para descobrir como essa noite mudou nossas vidas para sempre. 3 horas antes desse pesadelo acontecer, eu estava no meu apartamento pequeno na Vila Madalena, me arrumando com o cuidado de uma noiva no dia do casamento. Havia escolhido cada detalhe da minha aparência pensando em como queria causar uma impressão positiva para meu filho e minha nora. O vestido vermelho estava pendurado no guarda-roupa há 2 semanas, esperando esse momento especial. Fiquei quase 1 hora no banheiro, passando base no rosto para disfarçar as rugas que o tempo e a tristeza haviam deixado na minha pele. Usei um batom cor-de-rosa que comprei especialmente para essa ocasião. Penteei meu cabelo grisalho de forma diferente, mais moderna, tentando parecer menos velha, menos ultrapassada para os padrões sofisticados que eles viviam. Enquanto me maquiava, olhava no espelho e conversava comigo mesma, como faço sempre quando estou nervosa. Dizia coisas como: Aparecida, hoje vai ser diferente. Hoje você vai reconquistar o carinho do seu filho. Hoje eles vão perceber que você ainda é importante na vida deles. Era uma conversa interna cheia de esperança, mas também de medo. Medo de ser rejeitada novamente. Medo de passar por mais uma situação constrangedora. Terminei de me arrumar e fui para a cozinha preparar o pavê. Essa sobremesa sempre foi nossa tradição familiar. Quando Márcio era pequeno e tínhamos pouco dinheiro para presentes caros, eu compensava fazendo esse doce que ele adorava. Era minha forma de mostrar amor através da comida, da dedicação, do tempo que eu gastava fazendo algo especial só para ele. Comprei os ingredientes mais caros que encontrei no supermercado: biscoito champanhe importado, chocolate belga, creme de leite fresco, ovos orgânicos. Queria que ficasse perfeito, que eles percebessem o capricho que tive em cada camada. Passei 2 horas montando o doce, intercalando as camadas com a paciência de uma artesã. Cada movimento era feito pensando no sorriso que imaginava ver no rosto do meu filho quando provasse. Durante o preparo, minha mente viajou para os natais do passado. Lembrei do ano em que ele tinha 7 anos e acordou às 5 da manhã, querendo abrir os presentes. Correu para o meu quarto gritando: Mamãe, o Papai Noel veio! Ele comeu o biscoito que deixamos para ele. Naquela época, morávamos num apartamento minúsculo de 2 cômodos na periferia. Eu dormia no sofá da sala para que ele pudesse ter o único quarto. Recordei também do Natal em que ele completou 15 anos. Já estava na adolescência rebelde, mas mesmo assim me ajudou a enfeitar nossa árvore de plástico verde que compramos numa promoção da loja de departamentos. Colocamos luzes piscantes baratas, mas que brilhavam tanto nos nossos olhos quanto qualquer decoração luxuosa. Naquela noite, assistimos filmes natalinos abraçados no sofá, comendo pipoca e rindo das piadas bobas dos personagens. Depois veio a fase da faculdade, quando ele começou a frequentar círculos sociais diferentes. Conheceu colegas de classe que vinham de famílias ricas, que passavam férias em Miami, que dirigiam carros importados. Gradualmente, percebi que ele começou a se envergonhar da nossa vida simples, da nossa casa modesta, dos meus empregos humildes. O primeiro sinal claro dessa mudança aconteceu quando ele estava no 3º ano da administração. Era aniversário de 22 anos dele e eu organizei uma festa surpresa no nosso apartamento. Convidei nossos vizinhos, alguns parentes, pessoas simples que nos queriam bem. Quando ele chegou e viu aquela reunião, o desapontamento no seu rosto foi evidente.
Tentou disfarçar, agradeceu pela festa, mas percebi que ele queria estar em outro lugar, com outras pessoas. A situação piorou quando ele se formou e conseguiu o emprego no banco. De repente, tinha acesso a um mundo de possibilidades financeiras que nunca tivemos em casa. Comprou roupas de grife, mudou o corte de cabelo, adotou um vocabulário mais rebuscado. Quando vinha me visitar, parecia que estava fazendo caridade, que aquela hora gasta comigo era subtraída de atividades mais importantes e interessantes. O distanciamento se intensificou quando conheceu Patrícia. Ela era tudo o que eu nunca fui: culta, refinada, bem educada formalmente, com diploma universitário e família tradicional paulistana. A primeira vez que a conheci, senti imediatamente que ela me julgava. Não de forma grosseira ou explícita, mas através de olhares sutis, sorrisos forçados, comentários aparentemente inocentes que deixavam claro que eu não pertencia ao mundo deles. Numa das poucas vezes que almocei na casa deles depois do casamento, Patrícia serviu uma refeição sofisticada que incluía nomes franceses que eu não sabia pronunciar. Quando perguntei o que era cada prato, percebi que minha curiosidade incomodava. Ela respondia com aquela paciência exagerada que se tem com crianças ou pessoas consideradas inferiores intelectualmente. Márcio, por sua vez, parecia constrangido com minhas perguntas simples, com minha forma direta de falar, com minha tendência de contar histórias dos tempos antigos que provavelmente soavam ultrapassadas e irrelevantes para eles. Aos poucos, fui percebendo que ele desejava que eu fosse uma versão diferente de mim mesma. Uma mãe mais discreta, mais educada formalmente, menos presente. Depois da morte do Antônio, essa distância ficou ainda mais dolorosa. Nos primeiros meses de viuvez, chorava todas as noites pensando não apenas na ausência do meu marido, mas também na ausência emocional do meu único filho. Telefonava para ele semanalmente, sempre tomando cuidado para não parecer carente demais, não incomodá-lo com minha solidão. Essas ligações eram conversas superficiais e rápidas. Ele perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, mas sentia que estava cumprindo uma obrigação social, não demonstrando interesse genuíno. Quando eu tentava prolongar a conversa contando algum acontecimento da minha semana, percebia a impaciência dele do outro lado da linha. As únicas vezes em que ele demonstrava alguma preocupação sincera era quando eu adoecia. No ano passado, tive uma pneumonia que me deixou de cama por 2 semanas. Quando soube, ele apareceu no meu apartamento com medicamentos e algumas frutas. Ficou apenas 20 minutos, mas durante esse tempo percebi um lampejo do menino carinhoso que conheci. Cuidou de mim com delicadeza, ajustou meu travesseiro, preparou um chá. Por alguns instantes, senti que ainda havia esperança para nossa relação, mas assim que me recuperei, voltou à distância habitual, como se a demonstração de carinho fosse apenas um reflexo condicionado diante da possibilidade real de me perder, não um sentimento genuíno de amor filial. Essa experiência me ensinou que ele ainda tinha algum afeto por mim, enterrado sob camadas de vergonha social e influências externas. Por isso, quando recebi o convite para a ceia de Natal, foi como se o universo tivesse me dado uma segunda chance. Pensei que finalmente eles haviam percebido que eu precisava fazer parte das celebrações familiares, que minha presença tinha valor e significado. Durante semanas, vivi numa expectativa ansiosa e feliz, imaginando como seria maravilhoso estar reunidos novamente. Planejei cada detalhe da minha participação nessa ceia como se fosse um evento diplomático de extrema importância. Escolhi presentes singelos, mas significativos para eles. Um porta-retratos prateado para Patrícia e uma carteira de couro legítimo para Márcio. Nada exagerado ou caro, mas objetos que demonstrassem meu carinho e minha consideração por suas vidas. Também me preparei psicologicamente para possíveis situações desconfortáveis. Ensaiei mentalmente respostas para perguntas indiscretas. Treinei formas de desviar de assuntos que pudessem gerar constrangimento. Preparei tópicos de conversa que considerava seguros e interessantes. Queria estar à altura das expectativas deles. Provar que podia me adaptar ao ambiente sofisticado que construíram. Durante as semanas que antecederam o Natal, cuidei da minha saúde com redobrado cuidado.
Tomei vitaminas extras para ter mais disposição, fiz caminhadas mais longas para melhorar meu condicionamento físico, dormi cedo para evitar olheiras, hidratei bem a pele para amenizar os sinais da idade. Cada detalhe da minha preparação era pensado para causar a melhor impressão possível. Também dediquei tempo especial à escolha dos assuntos que abordaria durante a ceia. Li revistas de atualidades para estar informada sobre temas relevantes, assisti programas de televisão que falavam sobre economia e política para poder contribuir com conversas inteligentes, até pesquisei na internet sobre vinhos e gastronomia para não parecer completamente ignorante sobre os gostos refinados deles. Terminei de preparar o pavê no início da tarde e o coloquei na geladeira para firmar bem. A receita era a mesma que usava há décadas, mas dessa vez caprichei ainda mais em cada etapa. Peneirei o chocolate 3 vezes para deixá-lo mais fino. Bati o creme de leite no ponto exato. Molhei os biscoitos com a quantidade perfeita de café. Cada camada foi montada com o amor de quem deseja despertar memórias felizes. Depois, dediquei-me aos últimos detalhes da minha aparência. Passei perfume atrás das orelhas. Coloquei meus brincos pequenos de pérola que ganhei do Antônio no nosso aniversário de casamento. Calcei meus sapatos pretos de salto baixo, que reservava apenas para ocasiões especiais. Olhei-me no espelho por longos minutos, tentando enxergar através dos olhos deles, imaginando se minha aparência seria aprovada. Antes de sair de casa, fiz algo que sempre faço quando estou ansiosa. Conversei com a fotografia do meu marido que fica na mesinha da sala. Antônio, amor, hoje vou tentar reconquistar nosso filho. Sei que você gostaria de estar comigo nesse momento. Me dê força para lidar com qualquer situação que possa acontecer. Você sempre soube conversar com ele melhor que eu. Antônio realmente tinha uma relação especial com Márcio. Apesar de não ser pai biológico dele, assumiu esse papel com tanto carinho e dedicação que meu filho nunca sentiu falta da figura paterna verdadeira. Eles jogavam futebol juntos nos fins de semana, conversavam sobre assuntos de homem, riam das mesmas piadas bobas. Quando Antônio morreu, Márcio chorou no funeral, mas depois disso nunca mais tocou no assunto da morte do padrasto. O trajeto até a casa deles, no Perdizes, levou 40 minutos no trânsito intenso da véspera de Natal. Durante o percurso, observava pela janela do táxi as famílias nas ruas, carregando embrulhos coloridos, crianças animadas correndo nas calçadas, casais de mãos dadas entrando em restaurantes festivos. Todo mundo parecia ter um lugar para estar, pessoas para celebrar, uma sensação de pertencimento que eu tanto desejava recuperar. O motorista do táxi, um senhor simpático de uns 50 anos, tentou puxar conversa perguntando se eu ia para uma festa de família. Contei que estava indo jantar na casa do meu filho, e ele comentou sobre como era bonito ver famílias se reunindo no Natal. A senhora deve estar feliz de passar essa data especial com seu filho, disse ele. Concordei, mas por dentro sentia um frio na barriga que não conseguia explicar completamente. Quando finalmente chegamos na rua deles, fiquei alguns minutos no táxi observando a casa. Era realmente impressionante. 2 andares, jardim bem cuidado, garagem para 2 carros, portão eletrônico. Representava tudo que sonhei em conquistar para minha família, mas que nunca consegui por limitações financeiras. Senti um misto de orgulho pelo sucesso do meu filho e tristeza por não ter conseguido proporcionar esse padrão de vida para ele durante a infância. A casa estava decorada externamente com luzes discretas, mas elegantes. Nada exagerado ou chamativo, tudo com muito bom gosto e sofisticação. Até mesmo a decoração natalina deles era superior à minha em qualidade e estilo. Minha modesta árvore de 1,5 metros no apartamento parecia ridícula comparada àquela residência que irradiava prosperidade. Toquei a campainha às 6 horas em ponto. Queria demonstrar pontualidade e respeito pelo horário combinado. Márcio abriu a porta vestindo uma camisa social azul clara, calças sociais bem passadas, sapatos de couro brilhante. Estava bonito, elegante, mas seu comprimento foi mecânico, sem calor humano. Os cabelos estavam cortados num estilo moderno, a barba aparada com perfeição. Parecia um executivo bem-sucedido posando para uma revista de negócios. Oi, mãe. Entre. Apenas isso.
Nenhum elogio pela minha aparência, nenhum comentário sobre o pavê que eu carregava com tanto carinho, nenhuma demonstração de felicidade por me ver. Entrei na casa sentindo imediatamente que o ambiente estava carregado de uma energia negativa que não conseguia compreender. O perfume dele era caro e marcante, completamente diferente daqueles produtos simples que usávamos em casa quando ele era mais novo. O interior da residência era ainda mais impressionante que o exterior. Piso de mármore polido, móveis de madeira nobre, quadros abstratos nas paredes, iluminação indireta que criava um ambiente aconchegante mais sofisticado. Cada objeto parecia ter sido escolhido por um decorador profissional, criando uma harmonia visual perfeita, mas fria. Patrícia estava na sala, linda como sempre, mas seu cumprimento foi ainda mais frio que o do meu filho. Um oi distante, sem sequer levantar os olhos do celular onde estava digitando mensagens. Seu vestido preto caro contrastava com minha roupa simples, e mais uma vez me senti inadequada naquele ambiente sofisticado. Os cabelos dela estavam impecáveis, a maquiagem profissional, as unhas feitas em salão de beleza. Cada detalhe da sua aparência gritava dinheiro e status social. A decoração natalina da casa era impecável, mas sem alma. Árvore artificial perfeita de quase 3 metros de altura, ornamentos caros coordenados em tons de dourado e vermelho, luzes LED que piscavam no ritmo certo. Tudo muito bonito esteticamente, mas faltava o aconchego humano que uma celebração familiar deveria ter. Não havia fotografias antigas da família, não havia enfeites artesanais feitos com carinho, não havia nada que remetesse às nossas tradições ou memórias compartilhadas. Sentei no sofá de couro bege importado e tentei iniciar uma conversa animada. Elogiei a decoração, perguntei sobre o trabalho deles, comentei sobre as reportagens que havia visto na televisão sobre o movimento do comércio natalino. Todas as minhas tentativas de diálogo eram recebidas com respostas monossilábicas ou olhares de tédio mal disfarçado. Patrícia continuava no celular, eventualmente mostrando para Márcio alguma foto ou mensagem que considerava mais interessante que nossa conversa. Ele respondia com sorrisos que nunca direcionava para mim, demonstrando uma cumplicidade que me deixava ainda mais excluída daquela dinâmica familiar. Eles se comunicavam através de olhares e gestos íntimos, que criavam uma barreira invisível entre eles e eu. Tentei falar sobre o apartamento onde moro, sobre minhas vizinhas idosas que são companhia nos fins de semana, sobre o curso de artesanato que comecei a frequentar no centro comunitário do bairro. Cada assunto que levantava parecia despertar ainda menos interesse neles. Era como se minha vida cotidiana fosse irrelevante e enfadonha demais para merecer atenção. Conforme os minutos passavam, a tensão no ambiente se tornava quase palpável. Eu insistia em manter um tom alegre e festivo, contando histórias engraçadas, fazendo comentários positivos sobre tudo que via, tentando despertar alguma conexão emocional com eles. Mas cada tentativa minha parecia irritá-los ainda mais. Percebia pelos suspiros disfarçados e pelos olhares trocados que minha presença estava incomodando. Em determinado momento, Patrícia se levantou para buscar algo na cozinha, e aproveitei para tentar uma conversa mais íntima com meu filho. Perguntei como ele estava se sentindo, se o trabalho no banco estava correndo bem, se ele estava feliz com a vida que construiu. Suas respostas foram vagas e superficiais, como se estivesse respondendo perguntas de um questionário burocrático, não de sua própria mãe. Quando Patrícia voltou da cozinha, trouxe uma bandeja com aperitivos sofisticados que claramente tinham sido encomendados de algum buffet caro. Canapés de salmão, torradas com patês especiais, queijos importados que eu nunca havia provado. Ofereceu-me com aquela polidez mecânica que se usa com visitas inconvenientes, explicando brevemente cada item como se eu precisasse de instruções para comer adequadamente. Quando chegou a hora de irmos para a mesa, cerca de 1 hora depois da minha chegada, eu ainda mantinha a esperança de que a ceia propriamente dita mudaria a atmosfera. Afinal, compartilhar uma refeição sempre foi um momento sagrado de união familiar em nossa cultura. Pensei que talvez eles estivessem apenas cansados do trabalho, estressados com os preparativos e que durante a ceia finalmente relaxariam e se conectariam comigo.
A sala de jantar era ainda mais impressionante que a sala de estar. Mesa de mogno para 8 pessoas, cadeiras estofadas em veludo verde escuro, lustre de cristal que irradiava uma luz dourada e acolhedora. As paredes eram decoradas com papel de parede discreto, mas elegante, e havia um aparador antigo onde estavam expostas peças de louça fina que provavelmente eram heranças de família da Patrícia. A mesa estava posta com requinte que jamais havia presenciado pessoalmente. Louças de porcelana branca com detalhes dourados, taças de cristal para diferentes tipos de bebida, talheres de prata reluzente, guardanapos de tecido dobrados artisticamente em formato de flor. No centro, travessas enormes com comidas que pareciam saídas de revistas gourmet. Peru dourado recheado com farofa de castanhas, tender glaceado com abacaxi, saladas coloridas com ingredientes exóticos. Me senti completamente deslocada naquele cenário. Minha contribuição culinária, o humilde pavê caseiro, parecia ridícula perto de toda aquela sofisticação. Patrícia havia colocado minha sobremesa numa travessa de vidro comum, separada das outras sobremesas elaboradas que estavam em recipientes de cristal trabalhado. Era uma forma sutil, mas clara de demonstrar a inferioridade da minha contribuição. Nos acomodamos na mesa, eu na cadeira que indicaram para mim, de frente para uma janela grande que mostrava o quintal iluminado. Eles se sentaram lado a lado, como um casal unido contra uma intrusa indesejada. A cadeira onde me colocaram ficava numa posição que me isolava um pouco do restante da mesa, como se fosse um lugar reservado para convidados de segunda categoria. Comecei a me servir devagar, saboreando cada prato, fazendo elogios sinceros sobre a qualidade da comida e o capricho da apresentação. O peru estava realmente delicioso, temperado com ervas que eu não sabia identificar. A farofa tinha castanhas e frutas secas que criavam sabores complexos. Cada prato era uma obra de arte culinária que demonstrava o padrão de vida elevado que eles haviam conquistado. Tentei mais uma vez estabelecer um diálogo significativo. Perguntei sobre os planos deles para o próximo ano, se pensavam em viajar, se a empresa onde Márcio trabalhava estava indo bem, se Patrícia havia conseguido expandir sua clínica odontológica. Todas as perguntas eram respondidas de forma superficial, sem abertura para uma conversa mais profunda. Márcio mencionou brevemente que talvez viajassem para a Europa no meio do ano. Patrícia comentou sobre alguns equipamentos novos que havia comprado para a clínica. Mas quando tentei fazer perguntas de acompanhamento, demonstrar interesse genuíno pelos detalhes, percebia que eles preferiam manter as informações no nível superficial. Era como se os aspectos íntimos de suas vidas fossem território proibido para mim. Foi nesse momento de crescente desconforto que percebi que precisava de mais sopa para acompanhar a farofa que havia colocado no meu prato. A sopeira estava do outro lado da mesa, perto do meu filho. Então, naturalmente, pedi para ele me passar. Era um pedido simples, corriqueiro, que qualquer pessoa faria numa situação normal de refeição em família. Márcio, filho! Você pode me passar a sopa, por favor? Jamais poderia imaginar que essa solicitação inocente desencadearia a maior humilhação da minha vida inteira. O que aconteceu nos 5 segundos seguintes ao meu pedido mudou completamente a trajetória da minha vida. Márcio parou de mastigar. Olhou para mim com uma expressão que nunca havia visto antes em seu rosto. Não era irritação comum ou impaciência passageira. Era algo muito mais profundo e assustador. Seus olhos se estreitaram como se estivesse enxergando um inimigo mortal sentado à sua mesa. Ele largou o garfo e a faca com um movimento brusco, que fez barulho contra o prato de porcelana. O som ecoou pela sala de jantar como um tiro, quebrando o silêncio tenso que havia se instalado. Patrícia levantou os olhos do seu prato pela primeira vez em vários minutos, mas em vez de parecer alarmada com a reação estranha do marido, tinha um brilho malicioso no olhar, como se estivesse esperando exatamente por esse momento. Sopa? Ele repetiu minha palavra com um tom de voz que gelou meu sangue. Você quer sopa? Não entendi o que estava acontecendo. Era como se ele tivesse enlouquecido de repente, como se meu pedido simples tivesse ativado algum mecanismo destrutivo dentro dele. Tentei responder que sim, que apenas queria um pouco mais da sopa de ervilha para misturar com a farofa.
mas as palavras emperraram na minha garganta. Alguma coisa no comportamento dele me alertou que estava prestes a acontecer algo terrível. Márcio se levantou da cadeira com uma força que fez ela arrastar no piso de madeira com um rangido desagradável. Seus movimentos eram mecânicos, robotizados, como se estivesse sendo controlado por uma raiva que vinha de um lugar muito profundo da alma. Caminhou até onde estava a sopeira, uma peça linda de porcelana branca com desenhos azuis, e a pegou com as duas mãos. Nesse momento, meu instinto materno gritou que alguma coisa estava drasticamente errada. Tentei me levantar da cadeira, tentei falar alguma coisa para acalmá-lo, tentei entender o que havia desencadeado aquela reação desproporcional. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento ou pronunciar qualquer palavra, ele já estava caminhando na minha direção com a sopeira nas mãos e uma expressão no rosto que jamais esquecerei pelo resto da vida. "Você quer sopa, mãe?" Ele falou arrastando as palavras, como se cada sílaba fosse coberta de veneno. "Então vai ter sopa." Foi quando ele ergueu a sopeira acima da cabeça e despejou todo o conteúdo em cima de mim. O líquido quente atingiu primeiro meu cabelo, depois meu rosto. Desceu pelo pescoço, encharcou completamente meu vestido vermelho. A temperatura da sopa era quase insuportável, queimando minha pele delicada de idosa, fazendo meus olhos lacrimejarem instantaneamente. A sensação física foi horrível, mas a dor emocional foi infinitamente pior. 71 anos de vida, e jamais imaginei que seria humilhada dessa forma pelo próprio filho. O choque foi tão grande que fiquei paralisada, sem conseguir gritar, sem conseguir me mover, sem conseguir processar o que acabara de acontecer comigo. O caldo escorria pelos meus cabelos brancos, pingando no chão de madeira encerada, criando uma poça verde ao redor da minha cadeira. Pedaços de ervilha grudaram no meu colo, manchando definitivamente o tecido do vestido que escolhi com tanto carinho. O perfume que passei atrás das orelhas foi completamente mascarado pelo cheiro forte da sopa temperada. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto eu tentava processar o choque físico da agressão, Márcio começou a gritar comigo como se eu fosse uma mendiga que havia invadido sua casa. Sua voz ecoava pela sala de jantar com uma fúria que nunca imaginei que ele fosse capaz de sentir por mim. "Você não merece estar aqui com a gente." As palavras saíam da boca dele como punhaladas certeiras no meu coração de mãe. "Só veio para comer. Só veio aqui para se aproveitar da nossa comida cara. Então coma tudo." Cada palavra era pronunciada com uma intensidade que fazia meu corpo inteiro tremer. Não era apenas raiva momentânea. Era um ressentimento acumulado há anos, uma revolta profunda que ele havia guardado dentro de si e que agora explodia sobre mim como uma bomba emocional. Era como se ele estivesse despejando em cima de mim não apenas a sopa, mas todo o desprezo que sentia pela minha existência. Enquanto ele gritava, gotas de saliva saíam da sua boca. Seus olhos estavam injetados de sangue. Suas mãos tremiam de tanta raiva. Era uma transformação assustadora do homem educado e bem vestido que havia aberto a porta para mim 1 hora antes. Agora parecia um estranho perigoso que odiava tudo que eu representava. "Você acha que eu não sei por que você veio aqui?" Continuou berrando enquanto apontava o dedo na minha cara. "Você sempre foi uma aproveitadora. Sempre quis tirar vantagem de mim. Desde que eu comecei a ganhar dinheiro, você só aparece quando quer alguma coisa." As acusações dele eram como facadas na minha alma. "Aproveitadora? Eu, que trabalhei 32 anos acordando às 5 da manhã para dar uma vida melhor para ele? Eu, que abri mão de tudo que tinha direito para garantir que ele estudasse em escola particular? Eu, que costurava e lavava roupa para outras pessoas para comprar um tênis de marca para ele?" Tentei abrir a boca para me defender, para explicar que havia vindo apenas porque sentia saudade dele, porque queria passar o Natal em família, porque estava sozinha desde que Antônio morreu. Mas minha voz não saía. Era como se o choque tivesse paralisado minhas cordas vocais. Só conseguia ficar ali sentada, pingando sopa, ouvindo meu próprio filho me destruir com palavras cruéis. "Olha só o estado que você está." Ele gesticulava freneticamente, como se minha aparência suja de sopa fosse culpa minha. "Essa é a verdadeira você.
suja, ridícula, uma velha patética que não tem mais lugar nenhum no mundo. Cada adjetivo que ele usava para me descrever era como um tiro no peito. Suja, ridícula, patética, velha. Palavras que ecoavam na minha cabeça misturadas com o barulho da sopa pingando no chão. Palavras que vinham da boca da pessoa que eu mais amava no mundo. A pessoa por quem sacrifiquei toda a minha juventude e meus sonhos pessoais. Foi nesse momento que Patrícia começou a se manifestar. Até então, ela havia assistido a toda a cena em silêncio, mas agora começou a rir. Não era uma risada nervosa ou desconfortável. Era uma gargalhada genuína, divertida, como se estivesse assistindo a um espetáculo cômico de primeira qualidade. Ai, Márcio, que genial! Ela falava entre as risadas, batendo palmas devagar, como se estivesse aplaudindo uma performance teatral. Você teve uma ideia brilhante! Ela realmente precisava aprender a lição. A risada dela era aguda e penetrante, ecoando pela sala de jantar e se misturando com os gritos do meu filho. Era o som mais cruel que já havia escutado na vida. Uma mulher adulta, formada, bem-sucedida, se divertindo com a humilhação de uma idosa. Uma nora rindo da situação degradante da sogra, como se fosse um entretenimento. Olha a cara dela. Patrícia apontava para mim sem parar de rir. Está igualzinha a um bicho molhado. Que ridícula! Deveria se ver num espelho. As duas vozes, a dele gritando com raiva e a dela rindo com maldade, criavam uma sinfonia diabólica que penetrava na minha alma como ácido corrosivo. Eu estava sendo atacada simultaneamente pela fúria de um e pela diversão perversa da outra. Dois tipos diferentes de crueldade sendo direcionados para mim ao mesmo tempo. Márcio parecia energizado pela aprovação da esposa. As risadas dela funcionavam como combustível para sua raiva, como se ela estivesse validando e incentivando seu comportamento abusivo. Ele continuou gritando, agora com ainda mais intensidade, alimentado pela reação positiva que recebia da mulher. Você ouviu ela, mãe? Até a Patrícia concorda comigo, berrou apontando para a esposa. Todo mundo vê o que você realmente é, menos você, uma velha inconveniente que não sabe quando parar de incomodar. As palavras dele ecoavam pela casa inteira. Pensei nos vizinhos que certamente estavam ouvindo os gritos, imaginando o que estava acontecendo naquela residência respeitável do bairro nobre. Senti vergonha não apenas da situação em si, mas também de estar sendo humilhada publicamente, de ter minha dignidade despedaçada diante de outras pessoas. Patrícia se levantou da cadeira e começou a caminhar ao redor da mesa, examinando minha aparência como se eu fosse um experimento científico interessante. Seus saltos batiam no piso de madeira, criando um ritmo sinistro que acompanhava suas gargalhadas intermitentes. Márcio, amor, pega o celular! Temos que fotografar isso! Ela falava entre risinhos maliciosos. Vai ser uma lembrança hilária para mostrar para os nossos amigos. Imagina que história engraçada para contar nas festas. A ideia de ser fotografada naquele estado de humilhação foi o que finalmente me fez reagir. Consegui levantar uma das mãos trêmulas e fazer um gesto negativo, tentando proteger meu rosto da possível fotografia. Minha voz voltou num sussurro rouco. Não, por favor. Ah, agora ela quer falar. Márcio zombou da minha tentativa de me defender. Agora você tem voz? Cadê essa voz quando eu estava crescendo e você me envergonhava na frente dos meus amigos? Cadê essa voz quando você me fazia passar vergonha com suas roupas baratas e seus modos de periferia? Essa nova linha de ataque foi ainda mais dolorosa que a anterior. Ele estava culpando minha condição financeira humilde, minha origem social simples, como se fossem defeitos morais que eu havia escolhido ter. Como se a pobreza da nossa família fosse uma decisão consciente minha para prejudicar a vida dele. Eu sempre tive vergonha de você! Continuou gritando enquanto caminhava pela sala gesticulando violentamente. Vergonha de levar meus amigos em casa e eles verem nossa vida miserável. Vergonha de você aparecer na escola com aquelas roupas ridículas. Vergonha de explicar que minha mãe trabalhava como funcionária dos Correios. Cada confissão dele era uma revelação devastadora.
Descobrir que meu filho havia sentido vergonha de mim durante todos aqueles anos foi mais doloroso que qualquer agressão física. Entender que meus esforços para estar presente na vida dele, para participar das atividades escolares, para demonstrar interesse por seus amigos, tudo isso havia sido fonte de constrangimento para ele. E sabe o que é pior? Ele parou na minha frente e se curvou para falar bem próximo do meu rosto. Você nunca percebeu. Você achava que estava sendo uma mãe maravilhosa, mas estava apenas sendo um estorvo na minha vida. Patrícia voltou a bater palmas, como se estivesse assistindo a um monólogo teatral excepcional. Conta para ela sobre aquela vez na formatura, amor. Conta como você ficou mortificado. Márcio sorriu de forma sinistra, como se estivesse lembrando de algo particularmente prazeroso de contar. Ah, sim, a formatura da faculdade. Que vexame. Ele se dirigia tanto para mim quanto para a esposa, como se estivesse narrando uma anedota divertida. Você chegou na formatura com aquele vestido horroroso, daqueles que vendem em loja de departamento barata. A lembrança parecia energizar ainda mais sua crueldade. Todos os meus colegas tinham pais bem vestidos, elegantes, e eu tinha que explicar que aquela mulher constrangedora era minha mãe. Lembrei perfeitamente daquele dia. Havia economizado durante meses para comprar um vestido novo para a formatura dele. Escolhi uma cor que considerava festiva, azul marinho com detalhes brancos, e me achei bonita quando me olhei no espelho. Cheguei na cerimônia radiante de orgulho, emocionada por ver meu filho se formando em administração. Durante toda a festa, percebi que ele me apresentava rapidamente para as pessoas e depois me deixava de lado. Pensei que era porque estava ocupado com os colegas, ansioso para celebrar com os amigos da idade dele. Nunca imaginei que estava deliberadamente me evitando por vergonha da minha aparência. E aquela vez que você foi no meu trabalho sem avisar? Ele continuava sua lista de queixas acumuladas. Apareceu lá no banco com aquela sua bolsa velha e aquele jeito de falar alto. Meus colegas ficaram olhando como se você fosse um bicho do zoo. Essa lembrança também me atingiu em cheio. Havia ido no banco onde ele trabalhava apenas uma vez, para levar um documento importante que ele havia esquecido em casa. Fiquei no máximo 5 minutos, entreguei o papel e saí. Pensei que estava fazendo algo útil, ajudando meu filho a resolver um problema prático. Desde aquele dia, eu tive que aguentar piadinhas dos meus colegas sobre a minha mãe periferia. As palavras saíam da boca dele, cobertas de ressentimento antigo. Você nunca soube se comportar em ambientes civilizados. Sempre foi uma pessoa sem classe. Patrícia se aproximou novamente, ainda rindo, e começou a imitar minha forma de falar. Ai, filho, você esqueceu o papelzinho importante. Ela exagerava meu sotaque paulistano, transformando-o numa caricatura grotesca. Que gracinha, né, Márcio? Ela falando papelzinho num banco empresarial. A imitação cruel que ela fez da minha voz foi como um soco no estômago. Ver uma mulher adulta zombando da forma como eu me expressa, ridicularizando minha maneira natural de falar, foi uma humilhação adicional que não esperava receber. Era uma crueldade refinada, sutil, mas devastadoramente eficaz. Naquele momento, sentada naquela cadeira cara, pingando sopa quente, sendo atacada verbalmente por 2 pessoas que deveriam me tratar com respeito mínimo, comecei a entender que aquela situação não era apenas um surto momentâneo. Era a revelação de sentimentos que eles nutriam há anos, talvez décadas. Márcio e Patrícia haviam planejado aquela humilhação. O convite para o Natal não foi um gesto de reconciliação ou carinho. Foi uma armadilha cuidadosamente elaborada para me colocar numa situação onde eles pudessem extravasar todo o desprezo que sentiam por mim. Era uma vingança premeditada, disfarçada de ceia familiar. Mas enquanto eles continuavam rindo e gritando, algo estranho começou a acontecer dentro de mim. A dor inicial começou a dar lugar a uma sensação diferente. Uma mistura de raiva e determinação que eu não sentia há muito tempo. E, principalmente, uma lembrança muito específica que eles não sabiam que eu possuía. Uma informação que havia descoberto 3 meses antes e que mudaria completamente o resultado daquela noite terrível.
Enquanto os dois continuavam sua orquestra de crueldade, minha mente viajou para uma tarde de setembro que mudaria tudo. Era uma quinta-feira comum. Eu estava no supermercado fazendo minhas compras da semana quando encontrei Beatriz, uma antiga colega dos Correios que não via há mais de um ano. Ela sempre foi uma pessoa reservada, mas naquele dia parecia particularmente nervosa quando me viu. Beatriz trabalha há 15 anos como contadora na mesma empresa onde meu filho ocupa o cargo de gerente. Quando nos cumprimentamos no corredor dos laticínios, percebi que ela queria me dizer algo importante, mas estava lutando contra sua própria consciência. Ficamos conversando sobre amenidades por alguns minutos, até que ela finalmente reuniu coragem. Aparecida, preciso falar uma coisa com você, disse baixando a voz e olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. É sobre o Márcio. É algo muito sério. Meu coração disparou imediatamente. Pensei que talvez ele estivesse doente, ou que tivesse acontecido algum acidente. Beatriz me levou até um cantinho mais reservado do supermercado, perto dos produtos de limpeza onde havia menos movimento. O que ela me contou naquele momento mudou completamente minha percepção sobre meu filho. Seu filho está roubando dinheiro da empresa. Ela sussurrou, olhando fixamente nos meus olhos. Muito dinheiro. Já são mais de R$200 mil que sumiram das contas dos clientes nos últimos 6 meses. Inicialmente pensei que havia escutado errado. Meu Márcio, o menino que criei com tanto amor, o rapaz educado que sempre tirou notas excelentes na escola, não poderia estar envolvido em algo criminoso. Tentei argumentar com Beatriz, disse que certamente havia algum mal-entendido, alguma confusão nos registros contábeis. Mas ela balançou a cabeça com tristeza e começou a me explicar os detalhes. Durante meses, ela havia notado discrepâncias estranhas nos relatórios financeiros que passavam pela sua mesa. Valores que não batiam, transferências suspeitas, contas que apresentavam movimentações incompatíveis com o perfil dos clientes. No começo, achei que eram erros do sistema. Ela continuou explicando enquanto fingíamos escolher produtos de limpeza. Mas comecei a investigar por conta própria, fora do horário de trabalho. Descobri que todas essas irregularidades estavam conectadas às operações que seu filho autoriza como gerente. Beatriz me mostrou algumas anotações que havia feito em um caderninho pequeno. Eram números, datas, códigos que eu não entendia completamente, mas que para ela contavam uma história clara de desvio sistemático de recursos. Ela havia documentado tudo meticulosamente, como a contadora competente que sempre foi. Aparecida, ele criou contas falsas em nomes de pessoas que nem existem. Ela revelou a informação mais chocante. São contas que só ele tem acesso, e para onde está transferindo pequenas quantias de várias contas de clientes idosos. Valores que normalmente passariam despercebidos. A explicação dela me fez lembrar dos filmes policiais que assistia na televisão. Meu filho havia se tornado um criminoso sofisticado, usando sua posição de confiança no banco para roubar pessoas vulneráveis. A ironia era amarga. Ele roubava justamente pessoas da minha idade. Idosos que depositavam suas economias naquela instituição. Por que você está me contando isso? Perguntei, ainda tentando processar a magnitude da informação. Você poderia simplesmente denunciar direto para a polícia. Beatriz suspirou e olhou para o chão antes de responder. Porque você sempre foi uma pessoa boa comigo nos tempos dos Correios. Porque sei o quanto você se sacrificou para criar esse menino. Pensei que talvez você pudesse conversar com ele, fazer ele devolver o dinheiro antes que a coisa exploda. Ela me explicou que a auditoria interna do banco estava programada para acontecer em dezembro. Seria impossível esconder as irregularidades quando os auditores externos analisassem todos os registros detalhadamente. Márcio tinha no máximo 3 meses antes de ser descoberto oficialmente. Se ele confessar tudo e devolver o dinheiro antes da auditoria, talvez consiga apenas ser demitido. Ela disse com pouca esperança na voz. Mas se esperarem descobrir durante a auditoria, vai ser prisão na certa, processo criminal, cadeia. Saí daquele supermercado carregando muito mais que sacolas de compras. Carregava um peso emocional devastador que quase me fez desabar ali mesmo na calçada. Durante o caminho de ônibus para casa, chorei discretamente atrás dos óculos escuros.
tentando entender como meu filho havia se transformado num criminoso. As semanas seguintes foram as piores da minha vida desde a morte do Antônio. Passava noites inteiras acordada, olhando para o teto do quarto, tentando decidir o que fazer com aquela informação. Parte de mim queria ligar para Márcio imediatamente e confrontá-lo, dar uma chance para ele se explicar, oferecê-lo suporte emocional para resolver a situação. Mas outra parte de mim, uma parte mais realista e ferida pelos anos de desprezo que recebi dele, me alertava que ele provavelmente negaria tudo, me acusaria de estar inventando histórias, talvez até me ameaçasse para garantir meu silêncio. Conhecendo a frieza que ele desenvolveu comigo, duvidava que confessaria algo tão comprometedor. Resolvi fazer minha própria investigação discreta. Comecei a prestar atenção em detalhes da vida dele que antes passavam despercebidos. A casa cara no bairro Nobre que compraram há 2 anos. O carro importado novo que ele dirigia. As roupas de grife que ambos usavam. As viagens caras que faziam regularmente. Calculei mentalmente o salário de gerente bancário e o salário de dentista que eles ganhavam. Mesmo somando as 2 rendas, seria difícil manter aquele padrão de vida luxuoso, especialmente considerando que eles haviam se casado há apenas 4 anos e não tinham herança familiar significativa de nenhum dos 2 lados. Comecei a entender que provavelmente o dinheiro roubado estava sendo usado para financiar o estilo de vida sofisticado que eles ostentavam. A casa, o carro, as roupas, as viagens. Tudo isso podia estar sendo pago com recursos desviados de idosos indefesos que confiavam suas economias ao banco onde meu filho trabalhava. A descoberta mais dolorosa foi perceber que o desprezo dele por minha condição financeira simples era hipócrita. Ele me desprezava por ser pobre honestamente, enquanto ele próprio financiava sua riqueza através de crimes contra pessoas da minha própria faixa etária. Era uma contradição moral revoltante. Durante esse período de descobertas, tentei algumas vezes me aproximar dele para sondar indiretamente sobre sua situação financeira. Nas poucas conversas telefônicas que tivemos, fiz comentários sutis sobre como ele havia prosperado rapidamente, como conseguia manter aquele padrão de vida elevado. Suas respostas eram sempre vagas e evasivas. "Trabalho muito, mãe", dizia de forma seca. "Patrícia também ganha bem na clínica dela." Mas percebia uma tensão em sua voz quando o assunto envolvia dinheiro, como se ele estivesse constantemente preocupado com algo que não podia revelar. Em outubro, Beatriz me procurou novamente. Desta vez, ela estava ainda mais nervosa que da primeira vez. Marcamos um encontro discreto numa lanchonete longe do nosso bairro, onde ninguém nos conhecia. Ela havia descoberto informações ainda mais graves sobre as atividades do meu filho. Aparecida, a situação piorou muito. Ela disse assim que nos sentamos numa mesa afastada. Agora ele está roubando de uma cliente específica, uma senhora de 85 anos que tem demência. Está transferindo quase toda a aposentadoria dela todos os meses. Essa informação me fez sentir náusea física. Roubar de uma idosa com problemas mentais era o tipo de crueldade que eu nunca imaginei que meu filho seria capaz de cometer. Era como se ele tivesse perdido completamente qualquer senso de compaixão ou moralidade. A família dela mora em outro estado e só verifica as contas de 3 em 3 meses. Beatriz explicou. Quando descobrirem, vai ser um escândalo enorme. O banco vai ter que ressarcir tudo, e seu filho vai ser responsabilizado criminalmente. Ela me mostrou mais anotações, desta vez com detalhes específicos sobre essa cliente idosa. Dona Mercedes, viúva, aposentada, com 2 filhas que moravam no Rio de Janeiro. Márcio havia percebido que ninguém acompanhava de perto as movimentações da conta dela e decidiu usar isso como oportunidade para intensificar seus roubos. Ele está ficando mais ousado e descuidado, Beatriz observou com preocupação genuína. Antes eram quantias pequenas de várias contas diferentes. Agora está concentrando valores grandes numa conta só. É questão de tempo até alguém perceber. Nesse momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Em vez de confrontar meu filho diretamente, resolvi reunir todas as evidências possíveis e esperar o momento certo para usar essas informações. Se ele tinha escolhido me tratar com desprezo e crueldade,
Eu usaria seu próprio comportamento criminoso contra ele quando fosse necessário. Pedi para Beatriz me passar todas as informações que ela havia coletado. Anotei datas, valores, números de contas, nomes das vítimas, tudo que pudesse ser usado como prova do esquema criminoso que ele havia criado. Organizei tudo num envelope amarelo que guardei num lugar seguro no meu apartamento. Você vai denunciar ele para a polícia? Beatriz perguntou quando lhe disse que queria todas as evidências. Não sei ainda, respondi honestamente. Mas quero estar preparada para qualquer situação que possa surgir. Durante novembro, continuei coletando informações adicionais. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes considerava irrelevantes. As marcas de roupa que eles usavam, os restaurantes caros onde jantavam, as fotos de viagens luxuosas que Patrícia postava nas redes sociais. Calculei que eles gastavam pelo menos o triplo do que ganhariam legalmente. Era matematicamente impossível manter aquele padrão de vida apenas com os salários oficiais deles. O dinheiro roubado não estava sendo poupado ou investido. Estava sendo usado para manter uma fachada de sucesso e sofisticação. A ironia da situação se tornava cada vez mais clara para mim. Meu filho me desprezava por ser uma pessoa simples e pobre, mas ele próprio só conseguia manter sua vida sofisticada através de crimes. Ele olhava para mim como se eu fosse inferior socialmente, quando na verdade eu era moralmente superior por ter construído minha vida através do trabalho honesto. Comecei também a entender melhor o comportamento de Patrícia. Sua frieza comigo não era apenas preconceito social. Era medo de que eu descobrisse a fonte real da riqueza deles. Ela sabia perfeitamente de onde vinha o dinheiro que financiava seu estilo de vida, e minha presença representava um risco para a manutenção desses segredos. Quando recebi o convite para a ceia de Natal, imediatamente suspeitei que havia algo por trás. Fazia 2 anos que eles não me convidavam para nada. Por que justamente agora? Quando eu sabia sobre os crimes dele, eles queriam minha presença na casa deles. Era coincidência demais para ser casual. Decidi aceitar o convite, porque queria observar de perto como eles se comportariam comigo. Queria ver se eles demonstrariam algum sinal de nervosismo, alguma culpa, alguma preocupação com a possibilidade de eu ter descoberto algo comprometedor. Era uma oportunidade de avaliar psicologicamente como eles estavam lidando com a pressão da situação criminosa. Durante os preparativos para a ceia, mantive o envelope com todas as evidências sempre por perto. Era minha apólice de seguro contra qualquer tentativa deles de me humilhar ou maltratar. Se tentassem me desrespeitar, eu tinha munição suficiente para revidar com informações que destruiriam completamente suas vidas. Mas jamais imaginei que a humilhação seria tão extrema quanto jogar sopa quente em cima de mim. Nunca pensei que meu próprio filho seria capaz de me agredir fisicamente e verbalmente na frente da esposa. Era um nível de crueldade que superava todas as minhas expectativas pessimistas. Enquanto eles continuavam rindo da minha situação degradante, eu me lembrava de cada detalhe das informações que possuía sobre os crimes dele. Os nomes das vítimas, os valores roubados, as datas das transferências ilegais, tudo estava gravado na minha memória como uma arma secreta esperando o momento certo para ser usada. Dona Mercedes, a idosa com demência que ele estava roubando sistematicamente. Senhor João, aposentado de 78 anos que havia perdido R$3.000 sem perceber. Dona Clara, viúva de 80 anos que confiava todas suas economias ao banco onde meu filho trabalhava. Todas essas pessoas vulneráveis sendo exploradas pelo homem que eu havia criado com tanto amor e dedicação. A transformação psicológica que aconteceu dentro de mim naquele momento foi profunda e definitiva. A mãe amorosa e dedicada que sempre fui, morreu naquela cadeira suja de sopa. Nasceu uma mulher determinada a fazer justiça, não apenas por mim, mas por todas as vítimas idosas que meu filho estava prejudicando. Comecei a sorrir, enquanto eles continuavam sua performance cruel. Não era um sorriso de submissão ou nervosismo. Era o sorriso de alguém que sabia exatamente como revidar. Alguém que tinha em suas mãos o poder de destruir completamente a vida confortável que eles haviam construído sobre crimes e mentiras. Márcio percebeu meu sorriso e ficou ainda mais irritado.
Do que você está rindo, sua velha louca? Gritou se aproximando novamente. Achou engraçado ser humilhada? Foi nesse momento que decidi que havia chegado a hora de mostrar minhas cartas. Levantei-me devagar da cadeira, ainda pingando sopa, mas agora com uma dignidade que não possuía há muito tempo. Meus movimentos eram calmos e determinados, contrastando completamente com a histeria que eles haviam demonstrado nos últimos minutos. Peguei minha bolsa preta, que havia deixado num cantinho da sala, e a trouxe para a mesa de jantar. Márcio, filho querido. Comecei com uma voz suave que os fez parar instantaneamente de rir. Obrigada por me mostrar quem você realmente se tornou. Obrigada por tirar a venda dos meus olhos de uma vez por todas. O tom da minha voz os deixou visivelmente desconfortáveis. Márcio franziu a testa, tentando entender por que eu não estava chorando ou implorando perdão, como provavelmente esperavam. Patrícia parou de bater palmas e me olhou com uma expressão de curiosidade misturada com irritação. Abri minha bolsa com movimentos deliberadamente lentos, como se estivesse executando um ritual importante. Meus dedos encontraram um envelope amarelo que havia preparado cuidadosamente nos últimos meses. Era grosso, cheio de documentos, anotações e evidências que transformariam aquela noite numa experiência inesquecível para eles. Sabem, eu vim aqui hoje realmente esperando que pudéssemos ter uma reconciliação. Continuei falando enquanto segurava o envelope. Vim com o coração aberto, disposta a perdoar anos de frieza e desprezo. Mas vocês me deram um presente muito melhor que qualquer reconciliação. Coloquei o envelope em cima da mesa, bem no centro, ao lado dos pratos sujos e das travessas de comida cara. O papel amarelo contrastava com a toalha de mesa elegante, criando um ponto focal que imediatamente atraiu a atenção dos dois. Esse envelope contém algo muito interessante sobre você, Márcio, disse olhando diretamente nos olhos dele. Algo que descobri há 3 meses e que estava esperando a oportunidade certa para usar. Vi o rosto dele empalidecer instantaneamente. Era como se uma corrente elétrica tivesse passado pelo seu corpo. Patrícia olhou alternadamente para mim e para o marido, tentando decifrar o que estava acontecendo. A atmosfera da sala mudou completamente em questão de segundos. O que é isso? Márcio perguntou com uma voz que já não tinha a mesma confiança de antes. Pela primeira vez na noite, percebi medo nos seus olhos. Um medo genuíno que contrastava drasticamente com a arrogância que havia demonstrado minutos antes. São todas as provas de que você é um ladrão, respondi calmamente, saboreando cada palavra. Todas as evidências de que você está roubando dinheiro dos clientes idosos do banco onde trabalha. 215 mil reais até agora, para ser mais precisa. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Márcio ficou completamente paralisado, como se tivesse virado uma estátua de pedra. Patrícia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Era como se o mundo tivesse parado de girar por alguns segundos. Beatriz Almeida, contadora da sua empresa. Continuei, agora caminhando devagar ao redor da mesa enquanto falava. Minha antiga colega dos Correios. Ela documentou tudo meticulosamente. Datas, horários, valores, contas falsas que você criou, nomes das vítimas. Cada informação que revelava era como uma bomba explodindo no peito dele. Vi suas mãos começarem a tremer, gotas de suor se formando na sua testa, sua respiração ficando irregular. Era uma transformação física completa do homem confiante que havia me humilhado. Dona Mercedes Silva, 85 anos, diagnóstico de demência inicial. Enumerei as vítimas como se estivesse lendo uma lista de compras. Você rouba a aposentadela completa todo mês. 15 mil reais que deveriam pagar os medicamentos e cuidados de uma idosa doente. Patrícia finalmente conseguiu falar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. Isso é mentira! Você está inventando isso! Senhor João Pereira, 78 anos, aposentado da construção civil, continuei ignorando completamente a negação dela. 3 mil reais que ele juntou durante anos para reformar a casa onde mora há 50 anos. Você transferiu tudo para uma conta falsa em nome de Ana Paula Santos, pessoa que não existe. Márcio tentou se aproximar da mesa para pegar o envelope, mas eu fui mais rápida e o afastei. Ah não, filho! Primeiro você vai me ouvir até o final.
Assim como eu tive que aguentar vocês me humilhando, agora vocês vão aguentar me ouvir revelando a verdade. Dona Clara Nascimento, 80 anos, viúva há 10 anos. Prossegui com minha lista devastadora. O dinheiro da pensão do marido falecido que ela estava poupando para custear o próprio funeral. Você achou que ela nunca perceberia porque mora sozinha e raramente vai ao banco. Cada nome que mencionava fazia Márcio encolher um pouco mais. Era como se ele estivesse sendo fisicamente espancado pelas palavras que saíam da minha boca. A culpa que provavelmente carregava há meses estava sendo exposta de forma impiedosa. E sabe qual é a parte mais interessante de tudo isso? Perguntei retoricamente enquanto gesticulava pela sala luxuosa. Todo esse padrão de vida que vocês ostentam, toda essa riqueza que vocês usam para me desprezar por ser pobre, tudo isso foi comprado com dinheiro roubado de pessoas iguais a mim. Patrícia começou a andar de um lado para outro, claramente em pânico. Márcio, fala alguma coisa! Defenda-se! Ela está louca! Está inventando tudo isso! Essa casa cara onde vocês moram, continuei apontando para as paredes elegantes ao nosso redor, foi financiada com dinheiro de idosos que confiaram as economias de uma vida inteira ao banco onde você trabalha. Esse carro importado que você dirige, gesticulei na direção da garagem, foi pago com a aposentadoria de pessoas que trabalharam 40 anos para ter direito àquele dinheiro. Essas roupas de grife que vocês usam para se sentir superiores? Olhei diretamente para o vestido caro da Patrícia. Foram compradas com recursos que deveriam estar pagando medicamentos e alimentação de pessoas vulneráveis. Márcio finalmente conseguiu articular algumas palavras. Mãe, eu posso explicar. Não é bem assim. Explicar? Interrompi com uma gargalhada genuína. Explicar como? Você vai me explicar como criou contas em nomes falsos? Vai me explicar como escolhe especificamente clientes idosos que têm menos chances de descobrir os roubos? Abri o envelope e comecei a retirar alguns documentos que Beatriz havia me fornecido. Eram fotocópias de relatórios internos, anotações manuscritas, comprovantes de transferências irregulares. Espalhe tudo em cima da mesa, criando um mosaico de evidências incriminadoras. Aqui está a prova de que você transferiu R$ 86 mil da conta da dona Mercedes nos últimos 8 meses, disse apontando para um papel específico. Aqui está a documentação da conta falsa que você criou em nome de Carlos Eduardo Lima, pessoa inexistente. Patrícia se aproximou da mesa e começou a examinar os documentos com olhos arregalados. Era como se estivesse vendo fantasmas materializados na sua frente. Márcio, isso é verdade? Você realmente... E aqui, continuei retirando mais papéis do envelope, está a programação da auditoria externa do banco, marcada para a primeira semana de janeiro. Ou seja, em exatamente 15 dias, tudo isso que vocês pensavam que estava escondido vai ser descoberto oficialmente. A revelação sobre a auditoria foi o golpe final. Márcio desabou numa cadeira como se suas pernas tivessem perdido toda a sustentação. Patrícia começou a fazer contas mentalmente, provavelmente calculando quanto tempo eles tinham antes de suas vidas desmoronarem completamente. Beatriz me disse que se você confessasse tudo e devolvesse o dinheiro antes da auditoria, talvez escapasse apenas com a demissão. Expliquei com falsa compaixão. Mas agora? Depois de me tratar dessa forma humilhante, agora eu mudei de ideia completamente. Caminhei até a janela da sala de jantar e olhei para a rua tranquila do bairro Nobre. Sabem, eu vim aqui disposta a conversar com você sobre essa situação. Vim preparada para te dar uma chance de se redimir, de consertar os erros antes que fosse tarde demais. Virei-me para encará-los novamente. Mas vocês me receberam com frieza, me humilharam de forma covarde. Jogaram comida quente em cima de mim como se eu fosse um animal. Mostraram exatamente o nível de respeito que têm por mim. Por favor, mãe. Márcio tentou uma abordagem mais submissa, mas eu o interrompi imediatamente. Não me chame de mãe, disse com firmeza. Filhos não tratam mães da forma como você me tratou hoje. Você perdeu o direito de me chamar de mãe no momento em que jogou essa sopa em cima de mim. Patrícia tentou uma estratégia diferente. Aparecida, vamos conversar com calma. Tenho certeza de que podemos resolver isso como adultos civilizados. Civilizados? Ri alto e genuinamente. Você quer falar sobre civilização?
Você que passou os últimos anos me tratando como se eu fosse lixo? Você que há 15 minutos estava rindo da minha humilhação como se fosse um espetáculo cômico? Voltei para a mesa e recolhi todos os documentos, colocando-os cuidadosamente de volta no envelope. Sabem qual é a diferença entre vocês e eu? Vocês são criminosos ricos. Eu sou uma pessoa pobre, mas honesta. Vocês roubam idosos para manter um padrão de vida falso. Eu trabalhei 32 anos honestamente para sustentar minha família. O que você quer? Márcio perguntou com desespero evidente na voz. Dinheiro? Você quer uma parte do que aconteceu? A pergunta dele me ofendeu profundamente. Você acha que eu sou igual a você? Acha que eu quero dinheiro roubado de idosos indefesos? Isso mostra exatamente o tipo de pessoa que você se tornou. Comecei a caminhar em direção à porta de saída, ainda segurando meu envelope precioso. Não quero nada que venha de vocês. Não quero dinheiro sujo, não quero desculpas falsas, não quero promessas vazias de mudança. Então, o que vai fazer? Patrícia perguntou com voz trêmula. Parei na porta da sala de jantar e me virei uma última vez para olhar para eles. Vou fazer exatamente o que pessoas decentes fazem quando descobrem crimes. Vou entregar todas essas evidências para a polícia. Mas quando? Márcio se levantou da cadeira, claramente desesperado por qualquer informação que pudesse usar para tentar se preparar. Amanhã de manhã. Menti deliberadamente para aumentar o desespero deles. Na verdade, já havia decidido que entregaria as evidências na segunda-feira, mas queria que eles passassem os próximos dias em agonia total. Amanhã é Natal! Patrícia protestou como se isso fosse relevante. Exato, concordei com um sorriso frio. Que presente de Natal maravilhoso para todas as vítimas dele, não acham? Saber que finalmente haverá justiça. Caminhei até o local onde havia deixado minha sobremesa caseira. O pavê estava intocado numa travessa separada, ignorado em meio a todas as comidas sofisticadas deles. Peguei a tigela e a segurei contra o peito como se fosse um tesouro. Esse pavê foi feito com amor genuíno, disse olhando para a sobremesa. Algo que vocês não conhecem e nunca conhecerão. Vou levá-lo comigo porque ele não merece ficar nesta casa de criminosos. Dirigi-me para a porta de entrada, ainda carregando o pavê e meu envelope de evidências. Márcio e Patrícia me seguiram como cachorros perdidos, claramente sem saber como reagir à reviravolta completa da situação. Mãe, Aparecida, por favor, vamos conversar melhor sobre isso. Márcio tentava negociar enquanto eu abria a porta. Não há nada para conversar, respondi sem nem olhar para trás. Vocês tiveram anos para me tratar com respeito e escolheram me desprezar. Tiveram meses para confessar os crimes e escolheram continuar roubando. Tiveram esta noite para me receber com carinho e escolheram me humilhar. Saí da casa deles e comecei a caminhar pela rua escura em direção ao ponto de ônibus. Ouvi a porta se fechar atrás de mim e imaginei os dois entrando em desespero total, tentando descobrir uma forma de reverter a situação impossível em que se encontravam. Durante o trajeto de volta para casa, senti uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação por finalmente ter feito justiça, por ter defendido não apenas minha dignidade, mas também os direitos de todas as vítimas idosas do meu filho. Tristeza por ter perdido definitivamente qualquer esperança de reconciliação familiar. Mas enquanto o ônibus atravessava a cidade de volta para meu bairro simples, percebi que havia recuperado algo muito mais valioso que uma relação familiar tóxica. Havia recuperado meu amor próprio, minha dignidade e minha força interior que não sabia que ainda possuía. E foi assim, queridos amigos que me acompanharam até aqui, que a pior noite da minha vida se transformou na minha maior vitória pessoal. Quando cheguei em casa naquela madrugada de Natal, ainda com o vestido manchado de sopa, mas carregando meu pavê intocado e o envelope que selaria o destino do meu ex-filho, senti pela primeira vez em anos que havia recuperado minha força e dignidade. Sentei na minha cozinha pequena, comi uma fatia daquela sobremesa que fiz com tanto carinho e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza ou humilhação como vocês poderiam imaginar. Eram lágrimas de alívio, de liberdade, de uma mulher que finalmente havia se libertado de uma relação tóxica que a consumia há décadas. Na segunda-feira seguinte, exatamente como prometi,
levei todas as evidências para a delegacia especializada em crimes financeiros. O delegado que me atendeu ficou impressionado com a quantidade e qualidade das provas que Beatriz havia reunido. Disse que raramente recebia denúncias tão bem documentadas, especialmente vindas de familiares das pessoas envolvidas. O processo foi mais rápido do que imaginei. Em uma semana, Márcio foi chamado para prestar depoimentos. Em 2 semanas, foi afastado do cargo no banco. Em 1 mês, foi oficialmente demitido e indiciado por apropriação indébita qualificada, estelionato e formação de esquema fraudulento. O valor total dos roubos que a investigação descobriu chegou a R$340 mil. Patrícia, que inicialmente tentou se fazer de vítima inocente, também foi investigada. Descobriram que ela sabia perfeitamente da origem criminosa do dinheiro que financiava o estilo de vida luxuoso deles. Havia até mesmo participado ativamente, sugerindo formas de gastar o dinheiro roubado sem levantar suspeitas. Foi indiciada como coautora e receptadora. A casa no bairro Nobre foi penhorada pela justiça para ressarcir as vítimas. O carro importado foi apreendido. As contas bancárias foram bloqueadas. Em questão de semanas, todo aquele padrão de vida sofisticado que eles usavam para me desprezar desapareceu como fumaça. Mas a parte mais satisfatória de toda essa história não foi ver a queda deles, foi acompanhar a recuperação das vítimas. Dona Mercedes, a idosa com demência que estava sendo sistematicamente roubada, conseguiu recuperar todo o dinheiro e agora tem acompanhamento legal para proteger seus bens. As filhas dela, que moravam no Rio de Janeiro, vieram para São Paulo especialmente para me agradecer pessoalmente. Senhor João Pereira, o aposentado da construção civil, finalmente conseguiu fazer a reforma na casa onde mora há 50 anos. Quando me encontrou na rua alguns meses depois, chorou de gratidão. Disse que havia perdido a esperança de ver sua casa arrumada antes de morrer, mas que minha coragem havia tornado isso possível. Dona Clara Nascimento, a viúva que estava poupando para custear o próprio funeral, me convidou para tomar café na casa dela. Conversamos durante horas sobre nossas vidas de viúvas, sobre como é difícil confiar nas pessoas quando se tem idade avançada. Ela me disse que minha atitude havia devolvido sua fé na humanidade. Conhecer essas pessoas pessoalmente, ver o rosto delas, ouvir suas histórias, me fez entender que minha decisão de denunciar Márcio foi muito maior do que uma simples vingança pessoal. Foi um ato de justiça social, uma forma de proteger pessoas vulneráveis que estavam sendo exploradas por alguém que deveria zelar pelos interesses delas. Beatriz, minha antiga colega que teve a coragem de me contar sobre os crimes, também foi reconhecida pela empresa. Recebeu uma promoção e um aumento salarial por ter identificado e denunciado as irregularidades. Ela me disse que estava com a consciência pesada há meses, mas que não sabia como agir até decidir conversar comigo. A repercussão do caso chegou até a imprensa local. Jornais da cidade publicaram reportagens sobre o esquema de roubo descoberto no banco, destacando especialmente o fato de que a denúncia havia partido da própria mãe do criminoso. Recebi ligações de repórteres querendo entrevistar, mas recusei todas. Não queria transformar uma questão de justiça em espetáculo midiático. Durante os meses que se seguiram, passei por um processo de redescoberta pessoal, que não experimentava há décadas. Comecei a frequentar atividades no centro comunitário do bairro, fiz novos amigos, retomei hobbies que havia abandonado quando dediquei minha vida integralmente a ser mãe e esposa. Inscrevi-me num curso de artesanato, onde aprendi a fazer peças em crochê e bordado. Comecei a participar de um grupo de leitura, onde discutimos livros diferentes a cada mês. Entrei para um coral da terceira idade que se apresenta em eventos beneficentes pela cidade. Descobri que existe vida plena e significativa, além dos laços familiares tóxicos. A solidão que sentia antes, aquela sensação de vazio que me consumia nos fins de semana e feriados, foi substituída por uma agenda social movimentada e gratificante. Meus novos amigos me tratam com respeito genuíno, valorizam minha companhia, se interessam pelas minhas opiniões e experiências. Aprendi que família não é apenas laço sanguíneo. Família são as pessoas que escolhemos para dividir nossa vida, que nos apoiam nos momentos difíceis,
que celebram nossas vitórias, que nos tratam com carinho e consideração. Encontrei uma família verdadeira entre pessoas que conheci já na terceira idade. Márcio tentou me procurar algumas vezes durante o processo judicial. Mandou cartas, deixou recados com vizinhos, até apareceu na porta do meu prédio uma vez. Mas eu me mantive firme na decisão de cortar completamente qualquer contato. Não havia mais nada para conversar entre nós. Ele havia feito suas escolhas. Eu havia feito as minhas. Na única vez que o vi pessoalmente depois daquela noite de Natal, foi durante uma audiência no tribunal. Ele estava magro, abatido, envergando roupas simples que contrastavam dramaticamente com a sofisticação que ostentava antes. Nossos olhares se cruzaram por um instante, mas não senti nem raiva nem pena. Senti apenas indiferença, como se estivesse olhando para um estranho. Patrícia, que durante o relacionamento deles sempre me tratou com frieza e desprezo, teve uma queda ainda mais drástica. Perdeu vários clientes na clínica odontológica quando a história se espalhou pela cidade. Teve que vender equipamentos caros para pagar advogados. Segundo comentários que ouvi de conhecidos em comum, ela culpa exclusivamente Márcio pela situação, como se não soubesse perfeitamente que estava vivendo com dinheiro roubado. O divórcio deles foi oficializado 6 meses após os indiciamentos. Ela entrou com pedido de separação total de bens, tentando se dissociar completamente da situação criminosa. Mas os promotores conseguiram provar que ela havia se beneficiado conscientemente do esquema fraudulento, então também foi condenada a ressarcir parte dos prejuízos. Hoje, 2 anos depois daquela ceia de Natal inesquecível, posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente. Recuperei minha autoestima, redescobri minha força interior, construí uma rede social saudável e significativa. Vivo numa paz de espírito que não experimentava há décadas. Minha rotina atual é preenchida com atividades prazerosas e pessoas genuínas. Acordo cedo porque gosto, não por obrigação. Tomo meu café da manhã ouvindo música clássica. Caminho no parque conversando com outros idosos que se tornaram amigos queridos. Almoço com vizinhas que se importam realmente comigo. Às tardes, dedico tempo aos meus hobbies. Leio livros interessantes. Faço peças de artesanato que vendo em feiras beneficentes. Escrevo cartas para netos de amigos que moram longe. Tenho uma agenda social mais movimentada agora do que quando era jovem. Nos fins de semana, participo de atividades comunitárias. Vou ao cinema com amigas da terceira idade. Frequento apresentações culturais gratuitas pela cidade. Descobri que São Paulo oferece inúmeras opções de lazer para pessoas da minha idade. Basta ter disposição para sair de casa e conhecer gente nova. A experiência de denunciar meu próprio filho me ensinou lições valiosas sobre coragem, dignidade e justiça. Aprendi que sob times é necessário tomar decisões dolorosas para proteger nossa integridade moral. Aprendi que família tóxica pode ser mais prejudicial que solidão saudável. Aprendi que nunca é tarde para reconstruir nossa vida. Muitas pessoas me perguntam se me arrependo da decisão que tomei naquela noite, se sinto remorso por ter destruído a vida do meu filho, se não sinto falta da relação maternal que perdemos para sempre. Minha resposta é sempre a mesma. Não me arrependo nem um pouco. Márcio fez suas escolhas conscientemente. Escolheu roubar idosos vulneráveis. Escolheu me tratar com desprezo e crueldade. Escolheu me humilhar da forma mais covarde possível. Eu apenas respondi às escolhas dele com as minhas próprias escolhas. E escolhi a justiça em vez da cumplicidade silenciosa. Hoje entendo que aquela sopa quente jogada no meu rosto foi o melhor presente que ele poderia ter me dado. Foi o momento de clareza total que eu precisava para tomar a decisão correta. Foi o empurrão final que me libertou de uma relação que me diminuía e me fazia infeliz. Queridos amigos que chegaram até o final desta história, espero que ela tenha tocado vocês de alguma forma especial. Espero que minha experiência possa inspirar outras pessoas em situações similares a encontrar forças para defender sua dignidade e fazer as escolhas certas, mesmo quando elas são dolorosas. Se vocês gostaram da minha história, por favor se inscrevam no canal Vovó Lembrou. Temos muitas outras histórias emocionantes de pessoas que passaram por situações difíceis
e encontraram formas de superar os desafios da vida. Cada história que contamos aqui é real, vivida por pessoas reais que decidiram compartilhar suas experiências para ajudar outras pessoas. Deixem seus comentários contando o que acharam dessa história. Vocês conhecem situações parecidas? Já passaram por conflitos familiares complicados? Gostariam de compartilhar suas próprias experiências? Leio todos os comentários pessoalmente e fico muito feliz em saber que nossas histórias chegam aos corações de vocês. Não se esqueçam de curtir este vídeo se ele foi útil ou emocionante para vocês. Os likes ajudam muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que possam se beneficiar dessas histórias de superação e coragem. Compartilhem com amigos e familiares que vocês acham que gostariam de conhecer esses relatos. Assistam também aos outros vídeos do canal Vovó Lembrou. Temos histórias de todos os tipos: superação, vingança, reconciliação, descobertas surpreendentes, reviravoltas inesperadas. Cada vídeo traz uma experiência única que pode ensinar algo valioso sobre a vida e as relações humanas. E, por favor, se tiverem condições, ajudem nosso canal através do Valeu Demais. É uma forma de doação que nos permite manter os custos de produção e trazer vídeos novos todos os dias. Esse trabalho de contar essas histórias reais demanda muito tempo, dedicação e recursos. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme para conseguirmos continuar este projeto. Produzir esses vídeos envolve custos com equipamentos, edição, pesquisa, verificação das histórias, tempo dedicado à gravação e preparação dos roteiros. O Valeu Demais é a forma que encontramos para manter o canal funcionando sem depender exclusivamente de publicidade, garantindo que possamos focar na qualidade do conteúdo. Suas contribuições nos ajudam a investir em melhor qualidade de som e imagem, a dedicar mais tempo para encontrar e verificar histórias interessantes, a responder comentários de vocês, a criar conteúdo cada vez mais envolvente e significativo. É um trabalho que fazemos com muito amor, mas que precisa de apoio para continuar crescendo. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui nessa jornada emocionante. Muito obrigada por fazerem parte da família Vovó Lembrou. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história real que vai emocionar e inspirar vocês.